Nicolás Maduro fecha a fronteira com o Brasil e são registradas uma morte em protestos na Venezuela. Presidente da Câmara diz que reforma da Previdência será votada ainda nesse semestre. Em Minas Gerais, bandido assalta casas vestindo calcinha. Um fato curioso. Veja em 30 segundos no Jornal da Campinho. Nos últimos dias, algumas pessoas têm relatado uma situação bastante desagradável. Em um restaurante qualquer, elas pediram Guaraná, mas ao invés de Guaraná Antártica, o garçom trouxe uma outra opção. Cá entre nós. Trágico. Em nome dos consumidores que ficaram decepcionados, estamos lançando o programa de troca Guaraná Antártica. Durante uma semana, você pode trocar uma lata de qualquer Guaraná, mesmo que aberta, por uma de Guaraná Antártica, o original do Brasil. E resolver esse mal-entendido. Boa noite. Tensão na fronteira entre Brasil e Venezuela. Protestos mataram 2 pessoas nesta sexta-feira. De acordo com a organização não governamental Capé, 2 pessoas foram mortas e 15 ficaram feridas nesta sexta-feira em uma localidade perto da fronteira do Brasil com a Venezuela. Os mortos e feridos pertenciam a uma comunidade indígena Pemón. Isso foi ataque assim brutal, porque a gente estava aí em sua comunidade. Tranquilo. Foi um ataque brutal. Nós estávamos tranquilos na nossa comunidade quando chegou a Guarda Nacional que cuida da fronteira. Eles chegaram e começaram a atirar. Os exércitos vieram e começaram a disparar a los indígenas. De acordo com o Grupo de Direitos Humanos, a ação se deu quando a população tentou impedir o exército de fechar estradas que levam à fronteira. A comunidade indígena usa esses caminhos para entrar no Brasil e comprar comida. Na última quinta-feira, o presidente Nicolás Maduro ordenou o fechamento total da divisa com o Brasil. Ele rejeita a entrada de ajuda humanitária por considerar uma brecha para uma intervenção militar no país. Era intenso o movimento nesta sexta-feira na Ponte Simão Bolívar, em San Antônio de Táchira. A região de fronteira entre Colômbia e Venezuela é um dos pontos por onde deve entrar a ajuda humanitária no sábado. A oposição liderada por Juan Guaidó se articula para receber suprimentos enviados de países como Estados Unidos e Brasil. Um avião da Força Aérea Brasileira carregado de suprimentos pousou em Boa Vista, capital de Roraima. A aeronave que partiu de Brasília transportava cerca de 23 toneladas de leite em pó e 500 kits de primeiros socorros. Uma vez descarregado, o material deve ser levado até a cidade fronteiriça de Pacaraima, cerca de 215 quilômetros ao norte de Boa Vista. A partir daí, o transporte ficará a cargo de trabalhadores venezuelanos, segundo indicou o porta-voz do governo de Jair Bolsonaro, Otávio Rego Barros. Com a fronteira entre Brasil e Venezuela fechada na quinta-feira por ordem do presidente Nicolás Maduro, ainda não está claro como suprimentos vão entrar no país vizinho. 2 pessoas morreram e 15 ficaram feridas em um confronto entre indígenas e militares venezuelanos nesta sexta-feira no estado de Bolívar, na fronteira com o Brasil, quando tentavam manter aberta uma estrada para a entrada de ajuda humanitária, informou uma ONG de defesa dos direitos humanos. Vamos saber agora as notícias de Minas Gerais com o Alexandre Ávila. Alexandre, quais são as informações que você tem? Olá, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse é o bloco de notícias regionais do Telejornal Campinho, que é transmitido ao vivo do Rio de Janeiro, pela TVI. E vamos às notícias de hoje desta edição. Ladrão de calcinha ataca em Barão de Cocais, em Minas Gerais. Os furtos aconteciam pela manhã, segundo alguns entrevistados do nosso jornal. Veja na reportagem. O curioso é que o homem é suspeito de invadir o quintal e estava vestido com uma calcinha e sutiãs em Barão de Cocais, região central de Minas. Toda a ação foi flagrada por imagens do circuito interno de segurança. O caso aconteceu na última segunda-feira.
De acordo com o boletim de ocorrências, a Polícia Militar, na noite do fato, o dono da casa ouviu um barulho do lado de fora do imóvel, mas não conseguiu localizar ninguém, nem sentiu falta de nenhum objeto. No dia seguinte, as imagens de câmeras de segurança entregaram a situação delituosa ou, no mínimo, curiosa. Um homem andando no quintal, olhando para dentro da janela do quarto da filha do proprietário. Nas filmagens, é possível ver que o homem está usando uma calcinha e segurando sutiãs de um lado para o outro. Ao se deparar com a situação nas imagens, a família chamou a polícia. Miguel, como você viu nesta reportagem, é bem complicado essa situação aí desse morador, né, que teve a sua casa invadida, né, por um elemento que vestia apenas uma calcinha e segurava também sutiãs. Bem complicada essa situação, né? Ainda bem que não aconteceu nada de grave nem com os proprietários do imóvel, né? Mas que é engraçado né? A Justiça indeferiu o pedido de prisão domiciliar para Marlene Cristiane Oliveira Lopes de Assis Araújo e Cristiane Heloísa da Silva Medeiros. As duas são funcionárias da mineradora Vale, presas após o rompimento da barragem. Elas estão na prisão temporária, assim como outros 6 integrados, no caso alegaram que têm filhos com menos de 12 anos de idade. Veja nesta reportagem. A barragem de Minas do Córrego do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro. Sem o acionamento de sirene até o momento, o número de vítimas identificadas é de 176, outras 134 pessoas estão desaparecidas. A decisão desta quarta-feira, dia 20, é do juiz Rodrigo Heleno Chaves, da 2ª Vara de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O ministro público de Minas Gerais havia opinado pelo indeferimento na decisão. O juiz disse que o rompimento não encontra amparo legal e porque elas se encontram em prisão temporária e não preventiva, ele justificou que o Código do Processo Penal prevê que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar das duas detentas, quando o agente for mulher com filho até 12 anos de idade incompletos. A prisão é preventiva, visa a garantia da ordem pública, da ordem econômica e por convivência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de leis penal. Já a prisão temporária é decretada em razão da impressibilidade para as investigações do inquérito policial. É isso aí, gente. Esse foi o bloco de notícias regionais do Telejornal Campinho. Miguel O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a votação da reforma da Previdência será votada ainda nesse semestre. Veja na reportagem. A proposta de reforma da Previdência chegou ao Congresso na quarta-feira. O projeto foi entregue pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Além da idade mínima de 65 anos para homens e de 62 para mulheres, com contribuição mínima de 20 anos, o texto prevê o fim da aposentadoria especial para políticos. Já os trabalhadores da iniciativa pública e privada passaram a pagar alíquotas progressivas para contribuir com a Previdência. De acordo com o governo, quem ganha mais contribuirá mais. As alíquotas deixarão de incidir sobre o salário inteiro e incidirão sobre faixas de renda, num modelo semelhante ao adotado na cobrança do imposto de renda. A matéria já começou a tramitar na Câmara dos Deputados.
Por se tratar de uma proposta de emenda constitucional, são necessários 308 votos de deputados. Depois, segue para análise do Senado. Lá, são 49 votos para a matéria ser aprovada. Hoje, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre do DEM, disse que espera que o texto seja aprovado ainda neste semestre, mas ponderou que, para isso, o governo precisará organizar a base aliada e garantir os votos necessários. Alcolumbre disse que hoje o governo não tem votos necessários para aprovar a reforma da Previdência, mas, segundo ele, há um sentimento entre parlamentares favorável à votação da matéria. Se vier da Câmara, em abril, eu acho que a gente entra no recesso de julho com a reforma aprovada. Existe sentimento, senadores e deputados querem votar a reforma por conta do momento que nós estamos vivendo, mas o governo tem que se articular politicamente, buscar as lideranças, os partidos e os parlamentares para garantir o voto mínimo necessário. De acordo com a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, se a mudança na aposentadoria for aprovada, o governo deve economizar R$ 1 trilhão em 10 anos. Eu sou Miguel Ramalho e o Jornal da Campinha fica por aqui. A gente se encontra novamente na semana que vem. Até lá. Bom dia, Campo Grande, o telejornal que mostra os acontecimentos dos bairros da zona oeste do Rio. Apresentação Miguel Ramalho, de segunda a sexta, 5h50 da manhã. É o Kleber, sim.